Depois do grande evento que foi Vingadores, o MCU se voltava para sua segunda fase em 2013. E ela começaria com ninguém menos do que o herói que iniciou esse universo, o Homem de Ferro. No seu terceiro filme solo, e que pelos trailers parecia que teria um tom mais sombrio e dramático, como os trailers enganam. E hoje vamos analisar Homem de Ferro 3. Esse filme que, de novo, a gente fala alguns filmes, mas esse realmente que ele teve muita polêmica na época, né? Foi meio divisivo, teve muita gente que não gostou. Hoje em dia eu vejo que tem um revisionismo com esse filme. Opa, tá sofrendo revisionismo? Tá sofrendo. Eu vejo a galera enaltecendo um pouco mais, falando que, será que a gente foi muito duro com ele, né? Enfim, a gente vai ver se a gente vai ter esse revisionismo, né? Que fazia muito tempo que a gente não viu Homem de Ferro 3. E vamos ver hoje naquele vídeo, então, de super análise que vocês conhecem bem. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aí o Homem de Ferro like, o Homem de Ferro comentário. Isso. Que isso ajuda demais o canal. Comenta aqui embaixo se você é fã dessa trilogia e se Homem de Ferro 3 é injustiçado. Comenta aqui embaixo. Então, Marcelo, Homem de Ferro 3 já teve umas mudanças significativas em relação aos dois primeiros. A principal mudança foi no diretor. Isso porque Jon Favreau não quis retornar para esse terceiro filme. E para o seu lugar foi contratado um diretor habituado a trabalhar em filmes de ação, Shane Black. Geralmente nos roteiros, como Predador e Máquina Mortífera, mas diretor ele tinha feito somente um filme. E aí, Gabriel, para encerrar essa trilogia com chave de ouro, eles tiveram que pegar um arco, então, que estava meio famoso ali nos quadrinhos, que foi o arco do Extremis, que é aquela coisa de MCU, né? Tinha que adaptar livremente um arco dos quadrinhos. Livremente! Poucas coisas tem no quadrinho, exatamente. Além disso, eles queriam explorar com o filme as repercussões que ocorreram na vida pessoal do Tony depois da Batalha de Nova York do filme dos Vingadores. Além disso, o filme teria um vilão clássico do personagem, o Mandarim, interpretado pelo renomado ator Ben Kingsley. Marcelo! Aí, o Mandarim! Esse Mandarim, hein? Esse foi uma das polêmicas do filme, né? Mas isso para mais tarde, a gente vai comentar o que realmente rolou com o Mandarim nesse filme. E outra coisa que a gente comentou ali na introdução, né? Mas é aquela coisa de como os trailers passavam aquela vibe que, ia ser uma coisa bem séria do Homem de Ferro, né? É o Cavaleiro das Trevas. Eu lembro que tinha umas comparações assim, porque a máscara quebrada, não sei o que, a armadura, o que vai acontecer com o Homem de Ferro. Foi um trailer que vendeu bem. Mas vendeu bem. Vendeu Vendeu. bem. Foi ótimo aquele trailer. Então é isso, bora então começar com a análise de Homem de Ferro 3. O filme inicia com um flashback, com o Tony narrando uma história numa festa do ano de 1999. Lá ele conhece o excêntrico físico Aldrich Killian, que tenta promover a sua empresa. No entanto, Stark decidindo pesquisar outra operação, a Extremis, com a cientista Maya Hansen, Tony engana Killian, fazendo-o acreditar que ele estava interessado em suas ideias. Ele o manda esperar no telhado, mas nunca com a intenção de aparecer. Stark testemunha os poderes do Extremis em primeira mão, pois pode manipular geneticamente organismos vivos, no caso, essa planta da cientista. E aí tu pegou o easter egg, Gabriel, do cientista do primeiro filme. É verdade. Ele aparece na festinha ali do Ano Novo, ele tava lá. E aí esse filme, como nos trailers, ele já começa com uma narração ali do Stark, né? Pra dar uma coisa dramática, encarar meus demônios. Armadura sendo destruída. Isso, né? E tu, nossa, realmente vai ser muito dramático esse filme, meu Deus do céu. E essa frase dos demônios, daí já parece que eles vão colocar demônio na garrafa, alguma coisa assim. Pois é, mas eles já fizeram, era pra ser o segundo filme, Era né? pra ser o segundo filme, que E eles não tiveram fizeram coragem de falar sobre aquilo diretamente, né? Exatamente. 13 anos depois, meses após a Batalha de Nova York, o Tony Stark passou todo o seu tempo construindo dezenas de novos trajes, inclusive testando aqui um novo jeito de se comunicar com suas armaduras. Mais ou menos. O Tony acaba perdendo de vista o ataque cibernético feito pelo terrorista Mandarim, onde ele ameaça os Estados Unidos num super clipe muito bem editado. Pô, Gabriel, e tu comprou muito bem esse vídeo editado aí do Mandarim, que já parece muito fake pra mim. Na época eu não percebi isso, mas revendo é muito forçado, sabe? Na época eu não percebi isso, mas eu acho que fica muito na cara por causa dos diálogos, sabe? Porque eles realmente são assim, ó, ele tá falando coisas muito óbvias pra se entregar. Mas eu não caí na época. Não, eu também não caí na época. E entra essa parada meio meta que o filme tá criticando Hollywood, o jeito que representa
né, essa parte aí meio de guerra. Sim, de terrorismo, Oriente Oriente Médio, Médio, né? É porque assim, ainda fazia menos ainda de 10 anos da invasão lá dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão, ainda tava no imaginário essa parada dos vídeos lá, vai ter ameaças, não sei o quê. Mas pelo menos esse filme, ele tá retomando aquela coisa dos dois primeiros, que é sempre ter algo em relação ao armamentismo dos Estados Unidos. Eles tocam mais aquela coisa o máximo que eles conseguem. Nessa altura do campeonato fica meio óbvio, né? Porque parece que eles vão falar alguma coisa sobre terrorismo, mas... Opa, não, é com os americanos. É, exatamente. No fundo, toda a história raiz do Homem de Ferro é sobre isso, né? Quase sempre tem a ver, sei, com armamentismo. Mas aqui eles estão tentando fazer esse plot twist mais escondido. Isso. A fim de garantir ao público que o governo dos Estados Unidos é capaz de lidar com a ameaça, o governo dá a armadura do Máquina de Combate ao James Rhodes, mas com uma repintura inspirada no Capitão América, e o renomeando para Patriota de Ferro, o que gera uma recepção mista nos Estados Unidos. Depois, numa conversa do Tony com Rhodes, fica claro que a sua experiência de quase morte enquanto destruía os Chitauri teve um efeito profundo sobre o Tony, pois ele começa a mostrar sinais de transtornos do estresse pós-traumático. Aqui, Marcelo, é pra você ver como que esse filme é dark, é sério. Tá pegando o lado ali, o mental do Tony Stark, nessa coisa do estresse. Com certeza eles vão se aprofundar com uma complexidade em relação a isso, né? Coisas muito reais, já que isso aí é algo que muita gente vai se identificar, entendeu? Então, realmente, eles vão ter o cuidado, né? Não tem, porque o problema é como o filme, já dando spoiler, como o filme vai tratar, enfim, mas é algo interessante. Só que você já vê que vai ter algo de errado quando tem ali a forçação de bar, que é um garotinho vindo em colchicha. O que você viu no buraco e tal? Aí eu tô ligado, meu Deus do céu. Pô, é muito forçado, cara. Que criança que vai fazer isso, entendeu? Enquanto isso, a Pepper, que ainda é CEO das indústrias Stark, é visitada, sabe por quem? Aldrich Killian. Mas agora ele tá bem mudado. Ele tá todo confiante, dono de si. Ele faz toda uma apresentação tecnológica sobre a tecnologia extremes da sua empresa. Rola até um climinha ali entre eles, mas no final, a Pepper acha que essa tecnologia é muito perigosa e decide não ajudá-lo. E esse Aldrich Killian, Marcelo, ele não é meio charada, assim? Tu achou que ele vai de charada? O ator ali? É porque ele sofre o bullying e depois ele volta como cara. Pode ser. Passa um pouco essa vibe, porque realmente aí nós temos o Guy Pearce aí como o Aldrich Killian, né? Um baita ator. E ele realmente vê essa vibe de agora estou mudado, né? Agora tô aqui com o terninho usando roupas caras. Mulher Leopardo de Mulher Maravilha 84. Também é esse estereótipo aí, né? Esse tipo de clichê desse filme. Ele era um nerd, sofreu alguma coisa, um bullying, agora sei lá. Estou mudado. Agora estou mudado. Mas aí que a gente vê o Rap, que agora ele virou segurança da Pepper, ele vai lá, liga pro Tony, porque, esse cara voltou aí, e aí ele dá uma informação de que agora o Tony, ele vive isolado, né? Então, porque ele tá com medo, agora ele não sai de lugar nenhum, Gabriel. Agora o Tony Stark não é mais aquele cara da farra, entendeu? Ele agora é um cara isolado. Mas todo esse climazinho que o filme tenta fazer com a Pepper é muito idiota. A gente não vai comprar. Nossa! Ninguém sabe. Nossa, nunca Será que eles vão ter alguma coisa? Meu Deus! Meu Deus! O Tony se abre para Pepper mais tarde falando dos seus medos. E que ele vem trabalhando em cada vez mais armaduras para proteger ela. Naquela noite, o Stark tem um pesadelo sobre a quase morte em Nova York, fazendo com que um de seus trajes quase ataque a Pepper, quando detecta que ele está em perigo. E aqui a gente tem a cena realmente bem boa do filme. Primeira que me chamou a atenção. Sabe, ali da armadura vindo atacar a pessoa que ele ama, mas ele construiu pra proteger ela. E a cena toda acho boa, sabe? Dele acordando e tá a armadura ali. Essa cena realmente é muito boa. Essa aí chama a atenção, pô. Bem dirigida. E o lance que ele faz com as mãos agora, que ele fica desmontando as armaduras, que ele faz os gestinhos, é interessante isso, pra ele chamar, entendeu? Essa parte aí é bem legal, mas é que me incomoda um pouco o excesso de humor que eles têm com ela. Isso também tem bastante. Pô, mas aí era como o MCU era, cara. Sempre tinha que ter uma dosada de humor. Esse foi aquele momento que eu acho que começou a passar um pouco do ponto, porque esse filme é pra ser mais dark, sabe? E aí tem muito humor com a armadura, é impressionante. Também, naquela noite, o Rap suspeita do guarda-costas do Killian, chamado Eric Seven, e o investiga. Ele testemunha esse guarda-costas entregando algo suspeito para um ex-soldado. Quando rola uma briga do Rap com o guarda-costas, o ex-soldado entra numa combustão inesperada. Rola uma explosão que coloca o Rap no hospital. Já o guarda-costas escapa dali e se regenera dos seus ferimentos. O Mandarim assume a autoria desse ataque. E ao sair do hospital depois de visitar o Rap, o Stark faz uma declaração contra o Mandarim,
prometendo vingança e dando seu endereço residencial como desafio ao vilão. E Marcelo aí, ele foi meio burro, né? Assim, ele já era um cara convencido, né, e tudo mais, mas você pode dizer porque aí agora é vingança, é pessoal, né, Gabriel? Por isso que ele perdeu a calma e passou o endereço dele pro terrorista internacional. Acontece, né? E ainda tem essa plot aí que já na época eu achava meio confuso e tal, não gostava tanto, e revendo, a gente vai ver o quanto ela é fraca também dos ex-soldados, né? Aquela parada dos ex-soldados, e tem esse cara que explode e tal. Olha, é complicada essa linha também aí. Não, no papel eu acho que é uma boa ideia. Pô, sim, No que nem o papel, estresse pós-traumático também. Só que o jeito que as coisas vão acontecendo fica muito assim, ó, meus soldados que podem explodir, eles vão aparecer quando eu quiser. Vai mais pra coisa dos Minions, né? Capanga. E outra coisa, o filme mata essas pessoas sem nenhum pudor. Vai ter, tu comentou acho que antes da gente gravar, mas vão ter muitas mortes, né? Nesse filme é isso aí, vai muitas mortes. E esses caras que eles recuperaram os braços, assim, o quanto que eles não são inocentes também. Muito, uma galera muito inocente também ali. Porque o Tony uma hora tá falando com a mãe de um cara e diz que, não, ele tá vivo. Mas aí depois o cara vai lá e mata o cara. Ô Marcelo, seu filho está vivo. Tá bom, vai morrer depois. Morreu, tá? Rola depois uma cena Batman, modo detetive, com o Tony analisando a cena da explosão do rap. Assim, ele descobre uma conexão com atentados parecidos envolvendo militares, e que aparentemente não tem ligações com o Mandarim. Após ele marcar um objetivo, o Tony recebe a visita inesperada da doutora Maia, aquela lá do flashback. Ela não consegue explicar totalmente o motivo dela estar ali, mas que eles devem sair imediatamente. Até que a mansão é atacada e destruída pelos helicópteros do Mandarim. Marcelo, é aqui que vem a primeira grande cena foda desse filme. Essa cena, o slow motion, dele botando a armadura na Pepper ali. Não, tudo é foda. Os caras dando tiro de longe, depois ele pega a armadura. Cena de ação é foda nesse filme. Ele vai debaixo da água lá. Muito foda. É muito boa. Isso vai ser um parâmetro aqui pra esse filme, mas tem várias cenas de ação muito boas. E aqui a hora que tem slow motion, ali protege a Pepper, joga a armadura ali, vai montando. É muito boa mesmo. E esse é um filme da época do MCU que tinha cara de filme ainda. Bastante. Esse aqui... você vê os cenários, o jeito que estavam filmando, aqui você vê o dinheiro, onde é que foi, né? Esse filme custou 200 milhões de dólares. Esse custou, com certeza. Você vê isso. Agora é o seguinte, Gabriel, isolando e tirando todo esse contexto realmente que a cena é muito boa, agora como conseguiram ter um ataque ali de 3 helicópteros, não lembro quantos helicópteros, mas militar, na casa de um cara tão conhecido que faz parte dos Vingadores, SHIELD, cadê o governo americano? Cadê eles? Cadê essa galera? Estão olhando as coisas aí. Né? Aquela coisa, cadê as pessoas, né? Esse é o problema. Eu acho assim, tentando entender a história, são os helicópteros do Aldrich Killian. Tá. Então, assim, ele tem contrato com o governo, então ninguém tá nem aí para ficar verificando os helicópteros dele. Acho que é isso. Essa é a desculpinha. Tá. Tentando entender o filme. Tá, ok. Os 3 sobrevivem ao ataque. Contudo, o Tony acaba depois ficando preso na cidade rural de Rose Hill. Isso porque o Jarvis segue o plano de voo deixado no seu sistema de antes, e a armadura experimental do Stark não tem energia suficiente para retornar para sua casa. Infelizmente, depois de pousar, o Jarvis desliga quando o traje fica sem carga, deixando o Tony com nada além de um traje experimental e as roupas do corpo. O mundo acredita que o Stark está morto quando o Mandarim começa a soltar mais ameaças. E de novo, assim, não sei se é muito nitpick, mas como é fácil declarar já o Stark morto, né? Morreu já, né? A armadura saiu voando, ninguém viu a armadura voando. Não, ninguém viu. Ele atravessou vários estados, o governo não viu esse traje de voo andando, não tem como. É estranho, né? Mas nesse meio tempo aqui também, dessas cenas que a gente comentou, tem talvez aí o plano mais famoso aqui do filme, né? Que é a Pepper com o capacete ali do Stark, né? Muito foda. É muito foda. Só que assim, daí tem essa cena que ela tá achando que o Stark morreu. Isso. Aí ela coloca o capacete. E aí, Pepper? Tô vivo! Acabou com o clima. Pois é, né? Podia ter dado um pouco mais de tempo, né? Cara, essa cena aí, eu acho, só acho, tá? Opa! Que eles deveriam ter deixado pro Vingadores Ultimato. Porque ela é muito boa. E tinham que deixar pra quando ele realmente morrer. Já que o Kevin Feige tem um plano, né, desde 2004. Ele já conhece, ele já sabia o que ia acontecer. Se ele sabia que o Tony ia morrer no último filme, né, do Vingadores Ultimato,
Ah. Deixava, né? É que lá acabou virando um reator Arc, né? A parada, o capacete acabou Mas não sendo é a um mesma reator. coisa, né? Pô, o capacete é O maneiro. capacete é muito Porque aí mais tu maneiro. faz ali o paralelo aí, o Ayrton Senna, já era, né? Tu coloca ali o Nossa, capacete. muito foda. É foda Muito demais. foda essa cena. E aí agora a gente vai abrir uma outra, digamos, tema que vai ter aqui no filme, que é privar, então, o Tony Stark das suas tecnologias, mostrar realmente o homem sem armadura e é o Tony humildão. Agora nós vamos pra esse personagem aqui, Gabriel, no filme. Muito foda essa ideia. De novo, mais uma ideia muito legal, mas e... O Tony faz amizade com um garoto local chamado Harley e se esconde em sua garagem, onde começa a consertar lentamente seu traje. Usando as poucas informações que tem, Stark descobre que cada uma das explosões do Mandarim foi desencadeada por soldados que foram injetados com Extremis. O mesmo tratamento experimental projetado pela Doutora Maia. Falando dela, ela está com a Pepper e acha que o seu chefe trabalha para o Mandarim. E quem que é o chefe dela? O Aldrich Killian. Gabriel, e aqui tem um dos pontos que eu acho que depois da polêmica do Mandarim é a coisa que a maioria da galera reclamou na época, que é essa dinâmica Tony Stark e a criancinha, né? E eu continuo reclamando. É muito chato essa criança. Ela ainda, eu não sei se nessas primeiras cenas ainda não é nada demais. Eu, acho, tá ali, vamos ver pra onde é que vai. Eu ainda acho que poderia ter funcionado, porque eles tentam linkar com o estresse pós-traumático, que eles retomam isso de novo, porque a criancinha toca num assunto que vai pra esse lance do estresse. Mas, por enquanto, a melhor coisa que eles fizeram ainda de cena relacionada a isso foi a própria cena lá da armadura de noite, né? Atacando a Pepper. Eu já começo com ranço com essa criança quando ela é, criança inventora, criança prodígio. Esse clichê, que não é uma coisa ruim ser clichê, mas esse é um clichê que eu abomino, assim, sabe? Eu odeio a coisa da criança prodígio que já sabe tudo. Eu odeio isso. Não, e o Stark fala com ela e ela entende. A tecnologia Extremis, no entanto, tem uma falha fatal. No caso de um usuário não conseguir regular a temperatura interna do corpo, ele começa a ganhar calor a uma taxa exponencial e explode. O Stark testemunha o poder dessa Extremis em primeira mão, quando ele é atacado por um par de agentes que trabalham para um Mandarim. O Tony tem que se virar, mesmo estando algemado e sem altas tecnologias. Um dos capangas sobrevive, enquanto Stark vai embora da cidade, mas avisa pro garotinho cuidar da sua armadura. Aqui, de novo, Gabriel, antes de entrar um pouco na trama ali que a gente falou da investigação e tal, mas, de novo, a gente tem uma outra cena de ação muito massa, que é ele contra os capangas ali, o Stark tem que se virar sem armadura, usando gadgets ali, ele tá algemado. É uma boa cena de ação. Tem uma parte que ele usa um escudinho meio Capitão Pô, América. muito bom, cara, muito bom. Toda a cena ali dele lutando num bar ali, eu acho muito boa contra os capangas. Eu concordo, cena muito foda. É foda. Agora, o que antecede essa cena, A investigação. aí é muito qualquer coisa, velho. Todo o lance da investigação que a gente resumiu ali, que ele descobriu. A investigação, cara, é muito conveniente. Tem Ele muito... chega lá no negócio onde tem um memorial, Sim. onde aconteceu esse incidente há muitos anos. Sim, alguém explodindo lá. A criança lembra completamente. Sim. E depois ele vai num bar onde a mãe tá. A mãe com os de um dos documentos. E ela tem os documentos. Ela tem os documentos. Bom demais, né? Pô, aí é too much, guys. É too much. É muita conveniência. É toda essa parte toda da investigação que a gente tá falando, dos soldados, com extremes, é bem qualquer coisa. Mas pelo menos o Stark aí deixa o garotinho, né? Aí, ponto positivo, a gente sai dessa trama aí da cidade, do garotinho e tudo mais. Aí tá bom. Esse garotinho tá só pra apelar pro fã da Marvel, sabe? Olha aí, a gente tem crianças fãs. E aí as crianças, pra conversar com as crianças que vão ver o filme também. Isso. Embora não seja um filme muito pra família, né? Que tem as explosões lá, a gente morrendo. Conspiração com o presidente. Tem. Numa interação bem cômica, o Stark consegue a ajuda do Rhodes, que tava sumido do filme, e investigando ainda mais o Mandarim. Ele percebe que todos os soldados já foram membros da empresa AIM, que é a empresa do Killian. Stark deduz que Killian atualizou o Extremis e distribuiu o programa para o Mandarim em seus ataques terroristas. Voltando para Maia, ela confirma trabalhar com Killian para Potts, na tentativa de fazer com que o Stark conserte as falhas de Extremis. No entanto, sem o conhecimento deles, Killian chega e sequestra Potts, depois de saber que a Maia visitou o Stark antes do ataque à sua mansão. E fica parecendo que a doutora estava do lado do Killian e do Mandarim. Aqui entra uma parte do humor que eu gostei desse filme, tá? Que é quando ele tá fazendo uma interação ali tá conversando com o Rhodes lá na máquina, aí ele descobre a senha, aí eles ficam conversando, a interação deles é boa, isso eu gosto. Tem essa piada que eu acho legal do nome do Patriota de Ferro,
Que eles ficam fingindo que é um nome bom. Sim. E até o Rhodes fica fingindo, mas o Tony sabe que máquina de combate é muito melhor. É muito mais legal. É muito mais legal. Eu gostei também do humor aí quando ele vai ter o fã do Tony Stark na van lá. Pior que eu ri nessa parte. Fiz até o meu cabelo igual o seu. Pois é, achei o meu visual aqui, querer o seu e tal. Essa tatuagem. Ah, a tatuagem do Tony Stark é boa. Tá, é bom. Aí aquela coisa que meio que volta, digamos, pra traminha clichê e qualquer coisa lá. Aí ele vai lá e descobre os arquivinhos que a gente resumiu ali na narração. Ele descobre tudo com isso com arquivinhos que ele vê os vídeos do Killian. Nossa, é conveniente demais, né? Esse roteiro é uma parada conveniente. É verdade. Tem muita conveniência mesmo. O que lembra até, tu comentou, do Homem de Ferro 1, né? Homem de Ferro 1 teve uma parada assim. A Pepper vê os arquivinhos do Obadiah lá. Isso aí. Velho. Mas aqui é ainda mais, porque aquela cena é só uma, né? Dá pra passar um pano. Sim. Esse filme tem muitos mais momentos. É bem mais momentos de conveniência. Com o apoio emocional do garotinho, e eu não tô brincando não, o Stark rastreia o Mandarim até Miami, onde ele se infiltra na sede do vilão com uma variedade de armas caseiras, numa sequência bem interessante. Sem nenhuma super tecnologia de novo, o Tony descobre que o Mandarim é, na verdade, um ator britânico chamado Trevor Slattery, que está completamente alheio aos ataques que o Mandarim realizou. O Mandarim é, na verdade, uma criação do Aldrich, que usou a pesquisa da Doutora Maia para curar a sua deficiência e expandiu o programa para incluir veteranos de guerras feridos. Gabriel, só antes da gente comentar ali o Mandarim, de novo, outra sequência legal de ação. O Tony invadindo a mansão. Outra cena boa, muito né? boa de ação. Não tem, cara. O Shane Black realmente ele manda muito bem nas cenas de ação. É verdade. Agora aqui a gente tem... Eu lembro que na época a gente gostou do plot twist do Mandarim. Lembra? Verdade. Tá? E para o que eles queriam falar, depois eu vejo o que tu entende, mas o que eles tentavam dizer aqui do filme, tal, a metáfora que eles estavam fazendo com os Estados Unidos, paranoia, aquela coisa depois dos atentados de 2001, esse Mandarim eu acho que encaixa muito bem no que eles estavam querendo contar aqui na história, sabe? Então, eu gosto desse plot twist. O problema é que era o Aldrich Killian, depois a gente vai ver que não é um cara muito interessante. Mas, de novo, no papel, dava uma boa, sabe? Eu gosto dessa ideia. Assim, ó, eu vou dar a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que não gosta porque rasgaram o personagem do Mandarim. Tá. De fato, rasgaram, tá? Uhum. Rasgaram. Mas como plot twist pro filme, nessa trama de conspiração política... Isso, tal, eu acho muito foda. É a melhor parte da tramazinha que eles querem fazer. Sim. É o suspiro mais, né, inteligente que eles fazem na trama. É porque, como eu falei, acho que eles pegam muito essa coisa da paranoia, que os americanos tinham muito medo, a coisa de ataques, terroristas e tal. E aí eles fazem isso que o Killian, ele tá manipulando esse medo, entendeu? E ele cria esse cara pra poder fazer os planos dele. E na época, assim, assim, fica muito difícil de imaginar um Mandarim dos quadrinhos mesmo, com aqueles poderes que ele tem de magia, dos anéis e tal, pra colocar nesse tipo de trama. Sabe? Eu achava que não encaixava, entendeu? Eu também acho que não ia dar. E eu gosto pra caramba desse negócio do Killian manipular os dois lados pra lucrar com isso. E isso era muito bom no papel. Pena que aí depois a gente vai ver do personagem, faltou mais coisa, mas é uma boa ideia. Não, é uma ótima ideia. É ótima ideia. É só que como vilão ele é muito fraco. Exatamente. Esse é o problema. Ele só quer vingança. É a vingancinha dele, a gente vai ver mais pra frente, mas basicamente é a vingancinha. O Tony Stark me deixou no terraço sozinho! Nossa, que droga, cara, que droga. E a gente acaba sabendo, então, de todo esse plano pela própria Doutora Maia, quando ela explica pro Tony que é capturado logo depois pelo Killian. Como esses veteranos começaram a ficar instáveis e explodir, o Killian usou suas mortes para encobrir as falhas em Extremis e fabricar, então, esse plano do Mandarim terrorista. Percebendo as motivações do Killian, o Stark se culpa por colocá-lo no caminho que acabaria por levá-lo a criar um Mandarim. O vilão revela que sequestrou a Pepper e a submeteu ao tratamento Extremis, para usar então como uma vantagem contra o Stark. E quando a Maia resolve renegar o Killian meio que do nada no filme, porque sim, e ameaça sabotar ainda o programa do Extremis do vilão, o Killian vai lá e atira nela e mata a doutora. Rapaz, essa doutora aí, Gabriel, que é só um artifício pro roteiro, assim, né? Pra preencher as lacunas, né? Rapaz! Que personagem esquecível, sabe? Nossa, cara, que personagem qualquer coisa. Tanto é que, ao reassistir, eu nem lembrava quem era ela. Tu não lembra? Eu também não lembrava, vou confessar isso. E ela vai lá, entra no filme, não percebe, ela morre e eu...
Ok. Morreu. É isso aí. Fez nada. É. Claro, ela fez a experiência, mas é só por isso que ela tá no filme. Ela tá pra explicar, entendeu? Então, será que não tinha algum jeito de tirar essa personagem do filme e dar mais coisa pro Killian quando vê? E aqui, de novo, a gente atesta o quanto ele é realmente o vilãozinho empresarial e acaba sendo isso, né? E, de novo, desperdiça um baita ator, que era o Guy Pearce, e aí no primeiro era o Jeff Bridges, no segundo o Michael Rourke, não sei como é que pronuncia, mas 3 bons atores de vilões, e nos 3 faltou bastante coisa, né? Eu acho que o meu grande problema com esses 3 vilões, mas principalmente com o Guy Pearce, é que é muito centrado no Tony Stark. De novo, É né? tudo vingança com o Tony Stark. E assim, eu acho que nesse terceiro, eu acho que ele é o que mais tinha coisas no roteiro criativas e interessantes. Eu acho que ele é o que mais tinha coisa. Esse aqui, ele tinha potencial, entendeu? Pra história. Pena que, no final, fizeram ele empresário do mal, que vou começar a brilhar e soltar fogo. Quem também foi capturado é o Rhodes, que tá dentro da armadura do Patriota de Ferro. O Killian manipulou as agências de inteligência americana quanto à localização do Mandarim e montou uma armadilha para ele. Em outra boa cena de ação, agora com pedaços da armadura, o Stark escapa do cativeiro, assim como Rhodes, que tá sem a sua armadura. Na verdade, a armadura do Patriota de Ferro está sendo controlada pelo Killian para atacar o avião do presidente dos Estados Unidos. Ah, e o Killian tem a Extremis no seu corpo e solta fogo. E aqui é o momento de interação quando tem o Rhodes ali, o Stark, os dois atuando junto. Aí é o momento do roteiro Máquina Mortífera do Shane Black, né? Que ele tentou fazer aqui, que vai ter mais pra frente. E aí, ó, esse Bowser aí, ó, que tem que soltar fogo. A gente falava que era o Bowser, né? Acaba virando o Bowser, que ele brilha ali e fica soltando foguinho. Complicado que ele vai virar isso mesmo. O Bowser do filme dos anos 90. Exatamente, esse Bowser. O capanga do Killian, o Savin, com a armadura do Patriota, planta uma bomba no avião e mata vários agentes do serviço secreto, mirando sequestrar o presidente. O Stark intervém e mata o capanga, mas a bomba explode, sugando vários passageiros do avião. O Stark então salva os passageiros e a tripulação numa cena em queda livre de tirar o fôlego, mas o presidente é capturado pelo Killian. E no final é revelado que a armadura ali do Tony Stark estava sendo controlada por ele a distâncias, quando um caminhão a atropela. Cena 10 de 10, né? Essa cena que é a grande cena. É Essa muito foda. Eu lembrava de gostar muito dela, mas realmente ali eu falei, é de tirar o fôlego quando tá assistindo ali. Tudo muito prático ali, os caras voando ali, eles filmaram tudo ali, o pessoal caindo mesmo no céu. E você se realmente sente na cena, sabe? É muito bem filmado essa cena. E eu acho que a ideia toda é legal ele salvar todo mundo ali, sabe? Ele vai fazendo todos os passageiros, ele vai catando cada um até chegar bem no finalzinho, assim, falta um cara, se eu lembro. Uma pessoa caindo, e aí termina a cena com ele salvando ela. Muito boa mesmo. É a melhor cena de ação de um filme do Homem de Ferro? Não tem, acho que outra que eu coloco o top 3, sabe? Porque eu gosto também do primeiro, quando ele usa a armadura pela primeira vez. Boa, tá. E a segunda, lá do Homem de Ferro 2, quando tá ele com máquina de combate lutando com os robôs. Sim, não, foda. Essa cena também é muito boa. Aí verdade. essa vem em terceiro. Mas essa é tudo muito foda. Essa aí são as melhores cenas, eu concordo. Tony Rhodes segue um vilão até um terminal de containers, onde ele pretende matar o presidente ao vivo na televisão. Tem aqui toda uma reviravolta. O vice-presidente Rodrigues assumirá o controle do país, seguindo as ordens de Killian, em troca de uma amostra do Extremis, para curar a deficiência de sua filha. Com o Mandarim e o presidente sob seu controle, Killian será capaz de manipular eventos globais para o seu próprio lucro. Tem um diálogo que eu acho muito legal, que é ele explicando por que ele vai matar o presidente numa empresa de óleo ali, de petróleo. Sim, exatamente. E daí o cara, e o presidente, mas o que eu tenho a ver com isso? Nada, eu só quis explicar. É o que eu tava explicando. É uma justificativa. E realmente, assim, ó, isso que é uma coisa muito dramática pra esse final do filme, é os caras executando o presidente dos Estados Unidos e ele tá com a armadura também do Patriota, entendeu? É muito dramático, sabe? É muito exagerado. O que é uma coisa que eu até gosto por ser bem exageradão dele sequestrar o presidente, vou matar ele e tal. É bem Marvel, né? E, de novo, no papel tinha uma coisa boa aqui, porque o Killian, ele tem um bom plano ali, porque ele quer controlar tudo ali, mas das sombras, né? Ele não quer aparecer. Então, de novo, ele tinha uma boa justificativa aqui, entendeu? E toda essa relação com a Pepper aí, que é... Porque ele tipo... chega a dizer lá, não, eu quero você como meu troféu. Supera, cara. Supera, né? Supera. E a maneira também como eles falam lá, não, tem o vice-presidente no meu bolso também, porque ele tem a filhinha dele, e aí ele vai curar. E o filme achando que tava sendo muito inteligente, mas ele esquecendo completamente que você não pode colocar um personagem assim, dar um plot twist e depois nunca falar sobre ele. E, Gabriel, agora vem a grande cena que tava nos trailers, que é o Stark convocando cada um dos seus trajes de Homem de Ferro que ele criou, controlados remotamente pelo Jarvis, para apoiá-los então do ar.
e também para vender muito brinquedo. E é um show de armaduras lutando aqui. O Rhodes protege o presidente Ellis e o leva para um local seguro, enquanto o Stark descobre que a Pepper sobreviveu ao procedimento Extremis. No entanto, o Stark tem que lutar contra o Killian, e antes que ele possa salvá-la, a plataforma desmorona ao redor deles e a Pepper cai para sua aparente morte. E esse negócio que ele pode chamar as armaduras a qualquer momento é o grande furo do filme. Ele poderia ter feito isso a qualquer momento. Não tinha nenhuma desculpinha, será? Eu tô tentando lembrar se não tem, porque eu assisti antes que tu, mas eu não consigo lembrar. Protocolo festa de arromba. Aí vem uma armadura lá e ok. Tá, mas aí, sei lá, ele não queria ter como chamar os Vingadores também, sei lá. Tá, não, mas aí a armadura tá dentro da narrativa do filme. Ele usa no final. É que ele não queria usar antes, Gabriel. Mas eu entendo que eu não sei, se a gente perdeu a desculpa, realmente ele poderia ter usado bem antes aí. Protocolo festa de arromba, acabava o filme. Quando ele tava sem a armadura. Ele teve vários momentos que ele tava sem a armadura. Lá na mansão, quando o Killian tava lá, ele poderia ter chamado. E seria mais fácil, talvez, né? Porque não tem o presidente. Mas, de novo, antes de entrar numa outra coisa que me incomodou, a coisa que chama a atenção, porque aí a cena de ação é muito foda aqui, cara. Cena de ação foda. As armaduras ali lutando, e tem várias armaduras diferentes uma da outra, Não, o Stark usando elas. Tem uma parte do Rhodes que ele se pendura num container, o container dá uma volta. É muito bem feito. Pô, é irado. Nossa, cara, irado. as cenas de ação desse filme são muito fodas. Badass. E aqui é um bom clímax também de luta, porque ele chama várias armaduras, e de novo, se você desconsidera, é muito show, cara, é bom demais. Agora, tem um outro problema desse filme. Vamos ver. Os veteranos de guerra que foram manipulados pra serem abandonaram. os capangas, Abandonaram. eles estão matando a rodo aí, né? Pô, eu acho... Pô, eu pensando agora, isso bem problemático, cara, isso aí, porque eles não tratam com nada de respeito aqui, nada. Eles não tentam aprofundar, entendeu? Eles viraram capangas e agora, eles já estão ali, vão matar mesmo, sabe? São inocentes, vão matar essa galera. Vai. É como se eles fossem zumbis, assim, o filme tá matando eles sem eu acho que faltava alguma coisa pra eles tentarem ou reverter ou ajudar essas pessoas. Porque quando a dona Pepper fica com Extremis, aí tem curazinha pra ela, né? Opa! Os soldados feridos não, né? Não, mas eu não me importo com eles. Aí a Pepper eu me importo. E a outra coisa também, não sei se tu lembra nesse filme, Gabriel, mas tinha uma coisa chamada Stark com estresse pós-traumático. Tu lembra disso? Lembra que tava nesse filme? Eu lembro, mas eu apaguei. E o roteirista também. Ele esqueceu. Acabou aqui. Já passou. Sabe o que eu acho que o roteirista vai dizer? Que meio que ele finalizou esse arco quando ele conversou com o garotinho. É ruim, mas pra mim é que é ali. Mas é muito ruim, né? É ruim, nossa. É muito ruim, porque péssimo, é uma parada que tu tem que resolver no final. Na virada do segundo e terceiro ato, talvez no epílogo. Aqui já acabou essas coisas, ele já acabou o estresse. É muito paia isso. É por isso que eu digo que é bem qualquer coisa. Nossa. Porque não tem um payoff pra isso, sabe? Não tem nada, não tem fecha nada. Não. E aí os caras na internet querem dizer, não, mas esse filme se importa mais com Tony Stark. Pô, mas a que preço? Olha o que você tá fazendo pra... A preço de cenas de ação maneira. Ok. Se você quer ver o filme só pela cena de ação, esse filme é 9 de 10, tá? Exatamente. Mas o problema é que você tá desenvolvendo, mas você não sabe onde tu quer chegar com o personagem. Desenvolve muito pouco. Ok. Então você desenvolveu, mas... ok. Eu acho que vamos deixar pro final, mas é o filme que menos desenvolve. Deixa pro final do filme. O Stark não tem muito tempo para processar a morte da Pepper, pois é forçado a uma luta com Killian, enquanto usa vários dos seus trajes do Homem de Ferro. Stark finaliza esse confronto final, prendendo-o com sucesso em um dos trajes do Homem de Ferro e o autodestrói. Ele começa a procurar pela Potts, que sobreviveu à queda graças às habilidades que recebeu de Extremis. Veja só, um Killian deformado emerge dos destroços e revela a Stark que ele é o verdadeiro Mandarim, mas acaba sendo morto pela Pepper Super Saiyajin. Gabriel, tô notando uma repetição aqui, porque de novo a gente vai elogiar aqui, eu acho que tu vai concordar, que é uma luta maneira ali, que é o Stark usando as armaduras contra o Killian. De novo, uma cena muito boa. Esse filme só tem cena foda de ação. Cara, é muito bom ele trocando ali, lutando com o Mandarim, papapá. Só que aquela coisa, a gente elogia a cena de ação, que é muito bem dirigida e tal maneira, só que aí o contexto, a gente vai ter que olhar o roteiro. E aí o roteiro, aí é a Pepper ali voltando, e aí é o Killian ali sobrevivendo. I am the Mandarin, ela chega e bate nele. I am the Mandarin! Toda essa parada da Pepper no final é muito ruim. Super Saiyajin, tu não gostou dela? Não, ela começa a lutar. Super poder. E eles justificam que ela tava fora de si.
Ah, tem isso, eu tinha esquecido. Oh. Mas ela dá uns golpes maneiros, né? Ela dá umas O Extremis pirueta. fazia isso, acho que eu perdi que o Extremis fazia isso na pessoa. Ela aprende artes marciais, eu não lembrava. Aparentemente, sim. Ah, é que eu realmente não tinha Nossa, é percebido. que assim, é só pra fazer uma cena com a Pepper aí, mas, meu Deus. É porque a Pepper é meio que eles tentaram dar alguma cena boa pra ela, porque aparentemente ela só era meio que... Ah, será que ela vai ter um interesse romântico com esse cara? Aí não, na verdade não, aí ela é sequestrada. Na verdade, ela é pouca coisa nesse filme, né? É só porque eles ficaram com meia culpa porque ela era a donzela sequestrada. Ah, e fizeram empoderamento no final. Ah, entendi, é verdade. Tá, então aí tá perdoado porque eles fizeram ela lutando e matando... Simplesmente ela matou uma pessoa, tá? Só pra dizer, ela matou um ser humano. Tem que ali. ser presa, né? Não, mas depois eles fazem piada. Aí passou. Lembra? Tem piada ele dizendo, eu gostei desse seu visual. Poderia se vestir mais assim em casa. Nossa! Boas cenas, maneiras as cenas, só que quando você olha o roteiro, esse clímax aqui do final do filme deixa a desejar bastante. Principalmente porque esse Killian não é um bom vilão. Ah, é um péssimo vilão. É, nossa, cara. E tinha muito potencial, como a gente falou. Ele tinha um bom plano. No final, o Stark faz uma promessa a Pepper de que encontrará uma cura para sua condição de extremis. E ordena que o Jarvis destrua cada um dos trajes do Homem de Ferro. Tanto o vice-presidente que apareceu numa cena e o Mandarim Fake são levados sob custódia policial. Enquanto o Stark é capaz de reverter lá o condicionamento da Pepper. Depois, o herói, para dar um fechamento aqui na história, decide se submeter a uma cirurgia para remover os estilhaços que estavam no seu coração. E também recompensa lá o garotinho enchendo a sua garagem com itens legais e caros. E voltando ao local para onde a sua mansão estava, o Stark joga os reator Ark no mar, enquanto observa que, mesmo quando ele não tem nada, ele sempre será o Homem de Ferro. Encerrando o filme. E assim, é interessante como esse final aqui, que ele pega o reator, ele tira os estilhaços, tal, destrói as armaduras, realmente parece que ele teve uma jornada muito foda nesse filme, né? Que aí ele vê que, não, eu sou sem armadura, sem tecnologia, eu sou o Homem de Ferro. E é um bom final, tá? Se realmente tivesse tido todo um bom desenvolvimento dele, descobrindo isso, mas dá uma enganada. Parece que realmente você viu um baita arco aqui, né? É verdade. Dá Não uma boa enganada. Dá uma boa enganada. Eu vendo o filme, poxa, A maneiro. única coisa que se justifica nesse filme pra ele dizer que ele evoluiu é que ele consegue fazer as coisas sem armadura. E tem umas atitudes dele ali que eu não consigo entender. Tipo, destruir as armaduras... me parece meio burro, né? Eu acho que talvez porque... lembra dele naquele período que ele ficava construindo as armaduras, ele tava pra baixo, aí ele não queria isso. Sei lá por quê. Mas ele também só conseguiu derrotar o Killian Por causa das por armaduras. causa das armaduras. Então... O que ele vai fazer depois desse filme? Construir armadura. Construir armadura. Então meio que não quer dizer nada, né? Não, de novo, é só que realmente parece bonito isso, porque ele tá destruindo e parece que é um fechamento de arco, né? Não, e daí tem, fogos de Natal. É que ele quer dizer pra Pepper que ele mudou. Que agora ele não vai ter esse hobby, ele não vai ficar obcecado com isso. E agora é isso que ele mudou. Ele deixou de ser obcecado pelo trabalho. Entendi. E ele vai se importar mais com os outros, com a Pepper. Tá, eu acho que é mais ou menos isso que eles estavam falando. Só que ele também precisa das armaduras. É muito ingênuo achar que ele não precisa das armaduras. Esse é o Homem de Ferro 3. E aí é um filme que tem que ter revisionismo, é injustiçado. Cara, é que assim, apesar de todos os problemas dessa história, eu assistiria esse filme de novo, porque eu acho que ele tem cenas de ação muito foda. É isso. É assim, ele dá pra assistir de boas, porque o roteiro, embora realmente ele seja bem capenga, eu não sei se ele te insulta muito, sabe? Não é aquele coisa que dói de ver. Só que as cenas de ação, realmente, desse filme, que são muito boas. E tem o Robert Downey Jr. também. Então o filme vai ser legal. Você vai se entreter. E eu acho esse filme melhor que o 2. Eu acho esse filme melhor que o 2? Eu acho. Eu já não sei. Eu acho que eu já não sei. Eu acho que no 2... talvez tenha uma história melhor e o vilão talvez seja melhor e o final também, a luta... Não sei, tô ainda pensando. Eu não sei se ela é melhor que o 2. Até pra voltar numa coisa que a gente falou, esse será que é o filme que menos desenvolve e tem coisa do Tony Stark? Porque o 2 tem a coisa com o pai, tem aquela coisa dele ficando também do trabalho, do envenenamento. Eu concordo. Ele, assim, ele é o que mais quer desenvolver. Sim. O marketing é todo nosso. Olha como a gente vai desenvolver o Tony Stark. A gente vai fazer um grande roteiro do Tony E Stark. aí eles acham que estão fazendo um grande mousse ali. Não é. Né? Não é. Da trilogia, ele também é o meu menos favorito, tá? Pra mim, o primeiro é disparado, é o melhor. Depois vem o segundo e depois vem esse terceiro filme aqui do Homem de Ferro. Eu coloco o segundo em terceiro. Tá. Eu ainda acho um bom filme, tá? Beleza. Mas o terceiro eu acho um pouquinho melhor por causa da direção. Porque tem cenas de ação no conjunto todo melhores. São melhores, concordo. E pra terminar, eu não lembro nem a nota que eu dei pro Homem de Ferro 2, tá? Mas esse aqui, que nota tu daria? 7.
Um 7? Ah, pra mim, ficar num 5 ou 6, vou dar um 6. Pode ser um 6. Acho que tu deu mais pro Homem de Ferro 2. Eu acho que ou dei 6 também pro Homem de Ferro 2, não lembro, sabe? Mas é por aí. Ele ganha os pontinhos pelo Mandarim, tá? Eu gosto do plot twist. Então, Não, o plot twist do Mandarim. ele ganha os pontinhos. Não, é por tá? isso que eu tô dando 7, porque tem cena de ação foda e o plot twist do Mandarim. No Mandarim. Mas agora a gente quer saber de vocês, que a gente sabe que isso não é uma unanimidade, né? Vocês gostam aí desse plot twist do Mandarim? O que vocês acham desse encerramento aqui da trilogia? Porque a gente sabe que é muito sucesso, né? Fez 1 bilhão e pouco de dinheiro esse filme aqui, né? Foi muito sucesso, Fez né? muito dinheiro. Então, deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Valeu, gente. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do Homem de Ferro 3. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.